diário de um paciente oncológico. Para quem já me acompanha, meu esposo foi diagnosticado com câncer de estômago e a ideia dos vídeos é compartilhar a evolução do tratamento para que outras pessoas possam ser ajudadas com essas informações e também buscar a melhor opção para o seu tratamento. No caso específico desse vídeo um paciente com sonda pode comer, ou melhor, como é a alimentação de um paciente com câncer de estômago? Essa é uma pergunta que a gente responde muito para as pessoas. O câncer é no estômago. E aí? Como que faz? Uma das formas, inclusive, de nós descobrirmos e buscarmos tratamento foi justamente porque meu esposo tinha dificuldade de se alimentar. Às vezes a comida não descia. E muitas vezes não descia nem água. Então a gente tinha essa dificuldade, por isso a gente foi buscar atendimento médico para investigar as causas e tratar o que quer que fosse. A gente até então não sabia que era um câncer. E, enfim, chegamos ao diagnóstico de um adenocarcinoma na mucosa bucal. Desculpa, adenocarcinoma na mucosa estomacal, ou seja, um câncer de estômago. E o câncer dele está localizado na cárdia, que é na válvula que fica bem no comecinho do estômago. Isso quer dizer que ele pegou o estômago e um pouquinho do esôfago. Então, para garantir que ele receba os nutrientes que precisa e que se mantenha hidratado, ele tem uma sonda nasointeral, que é aquela mangueirinha colada fixa no nariz, que na verdade vai levar a alimentação da sonda lá direto para o intestino para que ele receba os nutrientes, para que o corpo dele esteja forte, para que ele possa resistir ao tratamento e combater a doença. Porém, ele ainda se alimenta também de forma oral, ou seja, pela boca. Ele consegue comer pouquinho, assim, bem pouquinho, mas ele ainda consegue comer. Mesmo com a sonda, mesmo recebendo a comidinha lá na garrafinha, ele ainda consegue comer. E experiência, né, que é o objetivo compartilhar as nossas experiências, a gente entende que esse momento à mesa, ele é muito precioso, porque é na mesa que a gente vai fortalecer vínculos, que a gente vai conversar, que a gente vai estreitar laços. Mesmo que o paciente não consiga se alimentar como de costume, mesmo que ele não coma tanto quanto está acostumado, é importante sentar-se à mesa, compartilhar, ter comunhão. E é muito interessante que ao longo desse período, mesmo antes do diagnóstico, meu esposo, o tempo de alimentação dele foi muito, como é que eu posso dizer assim? Ele come muito menos e leva muito mais tempo, porque depende, come um pouquinho, engole, aí espera descer, aí, desceu, beleza, come mais um pouquinho, porque o que acontece? Teve situações de ele engolir e a comida não entrar no estômago, e aí fica no esôfago. E aí não adianta tu colocar mais outra garfada porque não vai descer. Se aquela primeira já não desceu, vai acabar entupindo ali. E aí às vezes tem soluço, às vezes começa a tossir e às vezes realmente tem que vomitar o que comeu. Mas, de um modo geral, ele consegue se alimentar assim, pausadamente. E aí o meu filho começa: pai, conta aí as histórias da tua infância. E aí meu marido começa, né? Porque no meu tempo era assim, assim, assado. E isso tem rendido conversas maravilhosas, momentos inesquecíveis em família, memórias que a gente vai levar para a vida. E quando a gente recebe um diagnóstico desse tipo, a gente começa a pensar, né? Meu Deus, o que vai ser? Mas o Senhor sabe de todas as coisas e a palavra de Deus nos diz que há tempo para todas as coisas. E que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que os planos dele são melhores que os nossos. Então, se a gente está passando por esses perrengues aí, é porque realmente a gente tem alguma coisa para aprender.
E isso vai fortalecer as nossas raízes e isso vai nos preparar para a eternidade. Assim como no período gestacional, o bebê dentro da barriga da mãe é formado e ali nasce o olho, mas ele está na barriga da mãe, ele não vê nada. Nasce o nariz, mas ele não respira. Nasce a orelha, enfim. Da mesma forma, o que acontece com a gente nesse mundo é preparação para a eternidade. Então, se a gente passa por esses perrengues aqui, é porque a gente tem alguma coisa para aprender para levar para lá. Para fortalecer raízes, firmar vínculos, criar histórias, enfim, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, o conselho que eu dou de alguém que está passando por isso nesse momento é: aproveite as oportunidades, tenha comunhão, fortaleça vínculos, crie memórias. E esses dias a gente foi muito curioso. O meu filho ganhou de aniversário aquele jogo War, que é uma réplica do mapa mundi plano, e você coloca exércitos e tenta conquistar os exércitos, enfim. E ali tem o mapa mundi. E a minha geografia é horrível. Eu não sei o que está localizado aonde. Às vezes ele dizia, eu quero conquistar tal país. E eu ficava, e tá onde? Porque eu realmente não sei, eu tenho muita dificuldade. E numa janta dessa, num jantar desses, enquanto meu esposo comia, nós dois terminamos, mas meu esposo ainda continuava. E é importante que você fique para incentivar que ele continue insistindo. Que se você comer e sair da mesa, ele vai dizer, então parou por aqui também. E eles talvez não receba o que ele precisaria receber de nutrientes. Então é importante insistir nisso. Por isso que é tão importante permanecer à mesa. E aí a gente começou a conversar, ele foi lá, buscou o tabuleiro de War e a gente, aqui é tal lugar, aqui é tal lugar. Aí meu esposo disse, não, mas aí no tabuleiro, tal lugar está representado assim, mas na real é diferente. Meu filho foi lá, buscou o mapa mundi, um atlas geográfico. E, gente, rendeu horas. E nós ficamos ali. E aí eu e meu filho começamos a estudar o Atlas, a ler as páginas e comparar o nome das cidades. E a gente se divertiu tanto e foi tão bacana. E às vezes a gente perde oportunidades tão simples de criar vínculo, de criar memórias, de estar junto, de estar perto. E são momentos tão preciosos. Então, que você possa aproveitar as oportunidades que o Senhor te concede e possa extrair o melhor delas. Porque se você está passando por isso, é porque era necessário. O Senhor sabe de todas as coisas, há tempo para tudo e Ele está no controle do processo. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa sair vitorioso de mais esse desafio. Um abraço.